Minha amiga e meu amigo, quando Lula e o PT surgiram nos anos 80, início dos anos 80, para o mundo político, com aquele discurso de justiça social, combate à corrupção, defesa pela igualdade e outras pautas que seguiam nesse sentido, as pautas sociais, muitos brasileiros acreditavam que aquele partido, PT, e aquele líder, Luiz Inácio Lula da Silva, ia proporcionar uma mudança para melhor na vida dos brasileiros, principalmente no tocante ao social. E com isso, Lula ganhou a pecha de amigo dos trabalhadores. Ao longo desses anos, tudo que o PT e Lula fizeram não foram servir o país, mas sim se servir do país com essa sigla partidária, PT, que de fato, na verdade, não é uma agremiação partidária na essência, mas sim uma ORCRIM, com o claro objetivo de solapar, pilhar, fazer o mal e enganar a população. Com isso, e esse discurso, o PT já está num quinto mandato, ou seja, está indo para 20 anos frente ao comando do Brasil. Foram 2 mandatos com Lula, primeiro, 2 mandatos com Dilma, 4, e agora o terceiro mandato, esse mandato em exercício, o terceiro do Lula. Olha, esse terceiro mandato, muito mais que os outros, está sendo uma tragédia. Eu desafio qualquer um a entrar no meu canal, no YouTube, e falar uma coisa boa que Lula fez, verdadeiramente fez. Olha só, senhoras e senhores, o que Lula defendeu nesses 2 anos de governo. A volta do imposto sindical, ou seja, tirar dinheiro do trabalhador para dar para os pelegos amigos de Lula dos sindicatos. Tentou, diz que não, mas aparentemente é o que mostra, cobrar imposto sobre o PIX. E o embate, todo mundo viu no decorrer dessa semana, em que a população não aceitou, reclamou e, sob pressão, ele acabou por revogar. Lula, que se diz o pai dos pobres, amigo dos trabalhadores, diminuiu os benefícios, cortou 10 milhões de pessoas, 10 milhões de beneficiários do Bolsa Família. E o incrível, a maioria dessas pessoas cortadas eram pessoas que verdadeiramente precisavam desse benefício e tinha nele a sua única fonte de subsistência. Ele inicialmente falou que não ia fazer e acabou fazendo, taxando as comprinhas na internet, que o cidadão mais simples fazia porque os preços eram bem mais acessíveis. Taxou as comprinhas da internet, ferrando o povo mais simples da nossa sociedade. Criou regras mais rígidas para o BPC, de forma a prejudicar os idosos acima de 65 anos e os deficientes físicos. Ele vetou o benefício destinado, que se tratava da pensão vitalícia, para crianças portadoras de microcefalia. Olha a insensibilidade. Bolsonaro criou, ele vetou. Cortou o auxílio gás. Cortou o auxílio farmácia. Sabotou a transposição do Rio São Francisco, que levava água para o sertão nordestino, para as pessoas mais humildes daquela região, e que a maioria esmagadora votou nele para presidente, sempre votaram. Cortou verbas da educação, cortou verbas da saúde, cortou verbas da segurança, deu 300 milhões de reais em verbas de publicidade para a Rede Globo, para mentir e defender o nome dele como se fosse positivo.
Ou seja, e ao mesmo tempo encobrir as cacas que ele comete. Para o povo, não tem dinheiro. Para a Rede Globo, 300 milhões de reais como verbas de publicidade. A mesma coisa é a classe artística que fica aí defendendo ele. Defende o governo Lula e vira as costas para o povo. Ao longo desses 2 anos, a classe artística, a banda podre dela, levou através da Lei Rouanet 34 bilhões e 200 milhões de reais. Enquanto você fica chupando o dedo, trabalhador, apoia ditadores ao redor do mundo, mantém presos políticos no Brasil. Isso é inaceitável. Num país decente e democrático, não tem presos políticos. Se há presos políticos, não há democracia. E ele vê toda essa patifaria acontecer contra brasileiros patriotas sem nada fazer. Defende soltura de presos. Defende o desarmamento do cidadão de bem. Quanto à bandidagem, ao crime organizado, ele nunca fala em desarmar. Permitiu, com a sua política desastrosa no campo da saúde, o aumento da dengue e da Covid, como também contágio, como também o número de óbitos. E a população só não toma ciência porque esse próprio governo, o governo Lula, proibiu o SUS de divulgar o número de óbitos e de contaminados. A coisa está feia. Deixou vacinas vencerem, foram milhões e milhões de vacinas incineradas. Permitiu a volta da corrupção no governo federal, aumento da violência, defende a censura, procura promover perseguições políticas contra os seus adversários, aumento de medicamentos para doenças raras. Para não dizer que Lula não fez nenhuma coisa boa, ele fez sim. Vamos fazer uma meia justiça. Ele criou um programa chamado Pé de Meia, que destina uma poupança aplicada, depositada na conta de alunos da rede pública. Só que tem um detalhe: a lei existe, o dinheiro não. Ou seja, a lei é boa, mas não tem aplicabilidade porque falta recurso e Lula deu um calote. Minha amiga e meu amigo, se você vê todas essas medidas de Lula, acerta em cheio os brasileiros, mas muito em especial o trabalhador e o mais pobre. Como falar que esse cidadão é amigo é pai dos pobres, é amigo do trabalhador? É o inverso, cara. É o inverso. Está aqui. Os números não mentem. Os números não mentem. Lula e o PT são os maiores inimigos do povo trabalhador desse Brasil.